conseguirá atingir as alturas como fez antes. Então a ideia do Provérbios é justamente essa: se você falhou, se você errou, você nunca mais vai conseguir ser o que foi antes. Aí eu faço uma pergunta: será que esse provérbio ele é verdadeiro? Se não, vejamos. Por exemplo, Abraão mentiu 2 vezes para salvar sua pele, depois tornou-se amigo de Deus e voou mais alto que havia voado antes. Esse é um caso. E Jacó, aquele que segura o calcanhar, depois de ter errado com seu pai e com seu irmão, ele teve um encontro com Deus e se tornou príncipe de Deus. Voou muito mais alto do que antes. E a prostituta Raabe, o que falar dela? Depois de esconder os espias, tornou-se parte do povo de Deus. Aliás, ela tornou-se parte, da genealogia de Jesus Cristo. Poderia também citar o caso de João Marcos, que errou, que quebrou a asa, mas depois ele deu a volta por cima. Poderia também falar a respeito do apóstolo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, mas também deu volta por cima e voou mais alto, se tornou um dos apóstolos mais importantes de Jesus Cristo. Então, o texto vai nos dizer assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou a Sinai, ou Monte Horebe, o monte de Deus. Então, na terça-feira passada, nós deixamos Moisés em Midian. Nós deixamos Moisés sentado em cima de um poço, dizendo que havia esperança para ele. Agora passaram-se 40 anos. 40 anos que Moisés havia chegado nas terras de Midian. Ele conheceu o seu sogro, Jetro, casou-se com a sua filha, e durante esses 40 anos que Moisés esteve ali, nas terras de Midian, nós não temos informação de Deus ter falado com Moisés uma vez sequer. Dá para os irmãos entenderem que durante 40 anos nós não temos nenhuma informação de Moisés falando com Deus, ou Deus falando com Moisés. Mas naquele dia, nesse dia aqui em questão, porque começa o texto: certo dia, amanheceu como igual aos demais, nada de diferente, um dia normal. Aliás, na noite anterior, Moisés não tivera nenhum sonho profético, ou também não teve nenhuma visão noturna, nenhum sinal. Nada lhe aconteceu de especial na noite anterior. Não teve nenhum profeta lhe dizendo: tal dia vai lhe acontecer uma coisa, tal dia vai lhe acontecer algo sobrenatural, esteja esperto, vivo, enfim. E é justamente assim que Deus opera. Deus, ele opera na minha vida e na sua vida sem o menor sinal de advertência. Ele fala às pessoas comuns em dias comuns. E eu me lembrei, meus irmãos, enquanto eu meditava nessa passagem aqui, eu me lembrei do que aconteceu domingo pela manhã. Domingo pela manhã,
a gente estava estudando os milagres de Jesus na escola bíblica dominical, e tem sido muito acalentador essa lição que nós estamos estudando, né? Os milagres de Jesus, e especificamente nós estudamos a transformação da água em vinho, que foi um gesto magnífico que aconteceu numa festa de casamento. Jesus Cristo transformou água em vinho, e todos nós sabemos da dificuldade que é. Um vinho, ele demora 15 anos, 20 anos para fermentar e ficar bom. E nós sabemos que Jesus Cristo, numa mera ação divina, ele transformou aquela água em vinho. Então quer dizer, será que nós temos enxergado? Eu pergunto para os irmãos nessa noite, será que nós temos enxergado o agir maravilhoso de Jesus em nosso dia a dia? Será que você tem enxergado no seu dia a dia, no seu cotidiano? Será que Deus ele tem lhe mostrado, evidenciado o poder dele? Olha, pode ser um ônibus do trabalho, pode ser uma van, pode ser no hospital, pode ser no teu serviço, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser dentro de casa, lavando louça, ou arrumando casa, enfim, Deus ele ainda fala. Moisés estava levando um rebanho para apacentar no Monte Sinai. Deus ainda fala nas situações mais simples da vida. Deus ele se manifesta na minha vida e na sua vida. E eu me lembrei também, meus irmãos, a respeito da volta de Jesus, da vinda de Jesus, porque Mateus vai dizer assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como que era? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. É igual nos dias de hoje. Parece que está tudo normal, parece que nada vai acontecer, mas será um dia comum. A volta de Jesus acontecerá no dia comum. As pessoas estarão se casando, sendo sepultadas, sim, vivendo nossas vidas, assistindo noticiário, indo ao supermercado ou na farmácia, e de repente, imagina, eu estou lá indo para a farmácia ou lá no supermercado, de repente o céu vai se abrir, e nos diz Mateus: surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que foto maravilhosa. Jesus aparecendo juntamente com seus anjos, miríades de anjos, e a igreja dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos te aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. O que Moisés fez, meus irmãos? A Bíblia diz que Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Uma sarça do deserto, ou espinheiro, ou arbusto espinhoso, é uma coisa muito comum, natural.
E um espinheiro pegando fogo também é uma coisa muito comum no deserto. No entanto, ali havia algo diferente. O texto está dizendo aqui para nós que o anjo do Senhor apareceu. Você pode pensar que havia um fogo. A Bíblia diz que havia um fogo que não consumia a sarça, mas está também nos dizendo que havia o anjo do Senhor. Ou é o fogo, ou é o anjo do Senhor que estava no meio da sarça. A Bíblia diz que a palavra serafim significa incandescente, como se fosse chamas de fogo. O que ele viu, aparentemente, Moisés, foi uma chama de fogo pegando naquela sarça, mas ela não se consumia. Embora a sarça estivesse em chamas, mas ela não era consumida pelo fogo. O fogo não estava queimando a sarça, e o fogo chamou a atenção de Moisés. O fogo na sarça chamou a atenção de Moisés. O que fazer quando você vê uma coisa diferente no seu dia a dia, no seu cotidiano? Esses dias eu estava na escola, na parte da tarde, eu estava fazendo a ceia, e havia um menino lá, autista, aquele nível, terceiro nível, um dos piores. E eu fiquei assim, conturbado com a situação daquele menino. Meu coração ficou cheio de compaixão por aquela criança, naquele estado. Eu estava ali, estava orando por ele. Teve uma hora que ele ficou violento. Eu simplesmente olhei para ele e ele se acalmou assim, deixou de fazer o que ia fazer. Eu fiquei pensando comigo, tem alguma coisa ali que estava me incomodando no comportamento daquele menino? Não era simplesmente um menino que tem, um menino que é especial, é muito mais do que isso. O nervosismo dele. E a gente tem que observar esse tipo de atitude que está diante dos nossos olhos. Moisés, ele viu uma cena diferente, algo diferente. Moisés, ele viu algo sobrenatural. E o que ele fez? O verso 2 nos diz que Moisés fez duas coisas. O primeiro, ele parou e olhou para a sarça que havia um fogo nela, mas o fogo não a consumia. Foi isso que ele fez. Depois que ele olhou, depois que ele observou, ele disse algo para si mesmo. Ele conversou consigo mesmo, como se fosse um monólogo. Não é todo dia que vemos sarça se incendiar sem que se consuma. O normal é por causa do calor do deserto, uma sarça ser consumida pelo fogo em alguns segundos. Mas Moisés pensou, Moisés ponderou, quando ele observou aquela sarça. Que coisa esquisita! A sarça não era estranha, era uma sarça comum. Mas o que era diferente é o que estava nela, é o que estava sobre ela. O que era diferente é o fogo que estava nela. Não era simplesmente um fogo,
estava ali. Porque o texto está dizendo aqui para nós que o anjo do Senhor estava naquela sarça. E muito mais do que o anjo do Senhor estava ali, era o próprio Deus que estava ali falando com Moisés. Deus estava ali. Ela ardia, mas não consumia a sarça. Eu me lembrei, meus irmãos, do profeta Elias no Monte Sinai. Olha, no mesmo lugar aqui, olha a geografia. Olha como que a geografia é importante na vida dos homens de Deus. No mesmo lugar em que Deus se manifestou para Moisés, vai acontecer também para o profeta Elias, depois de ele ter andado mais de 480 quilômetros, fugindo de Jezabel, 40 dias e 40 noites, olha só, ele viajou 40 dias e 40 noites, e quando ele estava na caverna, dentro da caverna, diz o texto, que veio um vento muito forte, que fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços, uma ventania. Contudo, Yahvé não estava no vento. Ocorreu também um forte terremoto, porém o Senhor não estava no temor da terra. Caiu fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do vento veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Aleluia. Deus não estava naquele vento, Deus não estava naquele terremoto, Deus não estava naquele fogo, mas Deus estava naquele sussurro, naquela brisa suave. E quando a brisa veio sobre ele, ele percebeu que o Senhor estava no sussurro da brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o seu manto. Louvado seja o nome do Senhor. Para Moisés, Deus aparece como fogo no meio de uma sarça ardente. Para Elias, no mesmo lugar, lá no Monte Sinai, Deus não aparece como fogo, Deus não aparece como vento, como aconteceu em Atos capítulo 2, um vento impetuoso. Aqui Deus vai aparecer como uma brisa suave, um vento suave veio sobre o profeta Elias, começou a sentir uma coisa diferente aqui, Sabe quando Deus vem? Sabe quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, lá na sua casa, ou aqui na igreja? Daqui a pouco você começa a arrepiar todinho o corpo, aleluia, e você sente que a presença do Senhor está sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor. As coisas, meus irmãos, não acontecem no acaso, ou acontecem apenas, é muito mais do que isso. O nosso Deus, ele tem um propósito, o nosso Deus, ele tem um desígnio, o nosso Deus, ele tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida. Nosso universo não é algo feito de uma grande explosão, não. Nosso universo, ele foi feito por Deus, Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado por Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. O Salmo 24 diz que tudo é de Deus, que tudo é criado por Deus.
procura constantemente. Deus está nos procurando. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da voz do Senhor, eu lhes pergunto nessa noite: o que fazer? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, olha só, para vocês entenderem que não era um fogo, para vocês entenderem que o fogo era o próprio Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e diz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Deus chamou ele pelo nome. Depois de 40 anos, aquele Moisés que fora separado por Deus, aquele Moisés escolhido por Deus, aleluia, aquele Moisés que Deus lhe dera um livramento lá no Rio Nilo, que levou ele até a princesa do Egito, o mesmo Moisés agora está diante do Senhor. Agora ele está diante do Senhor. Deus está lhe chamando pelo nome. Presta atenção, Deus lhe chama pelo nome. Deus não está preocupado com multidão. Deus não está preocupado com massa, mas Deus está preocupado com pessoas, com indivíduos. Samuel, Moisés, Ezequiel, Daniel, Paulo, Pedro, João. Ele está preocupado com Débora, com Ruth. Ele é aquele que chama pessoas. Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Sou eu. Observe que a primeira palavra, vento, ele viu, ele fala: irei para lá. Ou seja, Moisés ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E Moisés parou, presta atenção, ele estava pastoreando, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. As ovelhas estavam pastando, ele estava cuidando daquelas ovelhas. Mas quando ele vê aquela sarça ardente, com aquele fogo no meio dela, diz o nosso texto que Moisés interrompeu o seu movimento, parou, deixou as ovelhas de lado. Presta atenção, você tem que parar. Quando Deus se manifestar em sua vida, você tem que parar. Deixou suas responsabilidades de lado por alguns instantes e seguiu em outra direção, aonde estava a sarça ardente. Ele se moveu rumo ao evento que atraíra a sua atenção. Moisés disse: que coisa espantosa! Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Preciso me aproximar. Preciso ver o que está acontecendo. As sarças ardem, os aviões caem, os carros capotam. Meu carro capotou quando eu tinha 18 anos de idade. Os carros colidem, somos salvos de afogamento, pessoas são curadas de enfermidade, vidas são tomadas e poupadas.
passagem da nossa vida, como sombras das nuvens sopradas pelo vento. Diante dessas coisas que estão acontecendo conosco, eu me lembro da minha esposa quando ela levou um choque, estava grávida, da Estherzinha, levou um choque. Eu estava dentro de casa, ouvindo uma voz me chamando. Quando eu fui lá, ela estava jogada no meio daquelas águas, lavando roupa. O corpo dela estava tremendo todinho. Me lembro que eu a peguei no colo, deitei ela em cima de um sofá, dei água. E naquela semana, algumas semanas antes, uma jovem aqui de 14 anos tinha tomado um choque e morrido na mesma hora. Ela morreu na mesma hora que foi colocar roupa, com os pés descalços. Havia um fio por cima daquele varal, levou um choque, morreu. Enquanto que a minha esposa levou um choque, às vezes, muito mais pior, mas Deus me deu livramento. Nada aconteceu com a Esther. Deus nos deu livramento. E a pergunta que eu faço para vocês: o que a maioria das pessoas faz diante de um milagre? O que a maioria das pessoas faz diante de um prodígio? Diante de algo que Deus está fazendo em minha vida, em sua vida? Tem gente que encolhe os ombros, considerando tudo uma coincidência, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Se uma voz falar, elas estão ocupadas demais para prestar atenção. Alguém lhe fala, alguém lhe diz alguma coisa, mas você está tão preocupado, está com o celular ligado o tempo todo, olhando para ele, jogando com ele, mas tem alguém lhe falando, tem alguém chamando a sua atenção, tem alguém conversando com você, mas você não tem ouvido, você não tem atentado para a voz do Senhor na sua vida. Há coisas mais importantes para fazer. Tem gente que fala assim: há coisas mais importantes para fazer. Somente quando Moisés se virou, que Deus finalmente falou. Olha só, Deus somente vai falar comigo, Deus somente vai falar com você quando você olhar para Ele, quando você prestar atenção nele, quando você escutar a voz dele. Então Moisés ouviu uma voz saindo do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Sabe o que ele respondeu na língua original? Nós temos duas respostas que se equivalem: eis-me aqui, ou sou eu mesmo, sou Moisés. Sim, depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos na obscuridade, depois de 40 anos na escola do deserto, Moisés agora, ele era um ninguém. Eu disse para os irmãos que quando Moisés estava lá com o faraó, estudara no tempo do sol, aprendeu hierógrafo, aprendeu a lutar, se defender, matemática, ele achava que ele era alguém, ele achava que ele era um campeão, a tal ponto que ele pegou aquele egípcio, deu um golpe naquele egípcio e matou, enterrou na terra. Agora Moisés já não é o mesmo Moisés. Agora Moisés é um homem que ficou na obscuridade, cuidando de ovelhas do seu sogro. Parecia que Moisés não acumulou nada durante 40 anos. Está dizendo, ele estava
chega, a sua resposta é um sereno e relutante: eis-me aqui, eis-me aqui. Vendo que o Senhor, que ele se voltava para ver, Moisés estava olhando para o Senhor. Deus vai dizer assim: ó, não se aproxime mais. Não se aproxime mais. Não chegue muito perto, Moisés. O Senhor está advertindo: cuidado. Não chegue muito perto. Será que você aguenta a presença de Deus? Hein, meus irmãos? Será que você suporta a presença de Deus? Ele está dizendo: não chegue muito perto, não se aproxime mais. Tira as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. Aqui, Moisés, é necessário que remova as suas sandálias, pois o lugar que você está não é qualquer terra. O lugar que você está, Moisés, é terra santa. Aleluia. O termo santo aqui significa diferente. O termo santo significa separado. Deus não é semelhante a nós, pecadores. Deus, ele é santo. Deus, ele é imaculado. Deus é glorioso. Deus é majestoso. Deus, ele é verdadeiro. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é terra santa. Não é de qualquer jeito que você vai se aproximar de Deus. E vai dizer assim para ele: Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Olha que coisa linda. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus se identificou como o Elohim, quando Deus se identificou como o Yahvé, o Deus que chamou Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu acho que Moisés se lembrou da sua infância, que ele passou lá com a sua mãe Joquebede até os 4 anos de idade, cresceu ali aos pés do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos Arão, Miriam, e ele ouviu essas histórias. Olha só como que é importante, ele ouviu essas histórias na sua infância. O Deus que apareceu para Abraão em Ur dos Caldeus, o Deus que apareceu para Isaac, o Deus que apareceu para Jacó, ele ouviu a respeito desse Deus que apareceu, desse Deus que chamou, desse Deus que vocacionou. E quando Moisés ouviu essas palavras de Deus, a Bíblia diz que ele escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Temeu olhar para a presença de Deus. O Deus de promessas está aqui nessa noite. O Deus que lhe fez promessas. Me lembro quando eu era pequeno, sentado em cima de uma caixa de tomate, e a minha irmã contando histórias para nós, meus irmãos, todos pequenos, contando a história de Jonas, contando e nos ensinando também a cantar os hinos da harpa cristã. Eu me lembro muito bem, essa memória, meus irmãos, está aqui, ó, a memória, presta atenção, a memória de Deus está aqui.
Por isso que é importante você trazer os seus filhos para a casa do Senhor. Por isso que é importante você trazer as suas crianças para a casa do Senhor, porque essa memória vai ficar aqui, ó. E Moisés ouviu essa história quando ele tinha de 1 até 4 anos, e Deus apareceu para ele e disse: eu sou aquele Deus, o Deus de promessa, o Deus que chama, o Deus que comissiona, o Deus que prepara, o Deus que levanta, o Deus que abençoa. Eu sou o Deus de Sara, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que não muda, eu sou o Deus que não sofre variação, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu não mudo. É por isso que eu estou na presença do Senhor. Por mais infiel que eu seja, por mais fraco que eu seja, por mais titubeante que eu seja, por mais pecador que eu seja, Deus, Ele continua fiel no seu caráter, Deus continua fiel na sua promessa, e o melhor, Deus continua com as mãos estendidas para a minha vida, Deus continua com as mãos estendidas para a sua vida. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Moisés escondeu o rosto, enrugado, queimado no sol do deserto. Ali diante daquela voz, ele se sentiu humilhado, indigno, tão preso no emaranhado do passado seu passado, que lhe voltava à tona constantemente. Mas era precisamente assim que Deus o queria, porque esse é exatamente o tipo de pessoa que Deus pode usar. Moisés ficou atônito diante da face do Senhor, diante da sua glória. Ele escondeu o seu rosto. Até mesmo os serafins, que não têm pecado algum, cobrem o rosto na presença de Deus. Moisés, meu povo está sofrendo no Egito. Moisés, olha só, a voz chegou. Deus está comissionando, Deus está chamando. Moisés, meu povo está escravizado no Egito, e Deus então está lhe dizendo: agora é Deus, meu irmão, agora é Deus. Naquele dia lá que ele matou o egípcio, veio-lhe na mente o desejo de visitar os seus irmãos, veio-lhe na mente, diz o texto. Agora é diferente. Deus está lhe dizendo assim, ó: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora. Meus irmãos, presta atenção aqui. Aqui não é condicional. Se você quiser, se você puder, se der tempo, não é condicional não. Aqui Deus está chamando. Aqui Deus está ordenando. Aqui Deus está mandando. Mas com Moisés, como muitos de nós, sabe o que ele vai dizer? Quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo da terra do Egito? Aí, quem sou eu? Ele achava, quando eu tinha 40 anos, ele achava que podia.
sou eu? Do poder de Faraó para ir a Faraó. Quem sou eu? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para ensinar? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para ser a boca de Deus? Quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou pequeno. Igualmente, quem sou eu? É para enfrentar um Faraó. Quem sou eu? Então ele está dizendo assim: eu sou inadequado, eu sou insuficiente. Quem sou eu? Sou como Jeremias, que diante da chamada de Deus respondeu: eu não pasto uma criança. Eu sou como Jeremias. Quem sou eu? Eu sou como Jonas. Ao invés de ir para Nínive, faço meu caminho para Tarsis. Quem sou eu? Eu sou como o profeta Ezequiel. Diante do chamado de Deus, dobrei-me com o rosto ao pó da terra. Fiquei lá. E Deus teve que levantá-lo pelo cabelo. Quem sou eu? Eu sou como Gideão. Eu estou malhando trigo no lagar. Estou com medo dos midianitas. Quem sou eu? Eu sou como Moisés, que justificando, afirmou que não tinha facilidade para falar. Eu não tenho facilidade para falar. Eu não tenho dicção para falar. Eu tenho dificuldade, eu sou gago, eu me enrosco nas minhas palavras. Eu não tenho dificuldade para falar, tanto no passado como no presente. Como que eu vou ser a sua boca? Como que eu vou te representar, Deus? Quem sou eu? Não importa quem é você. Não importa quem é você. A resposta de Deus é: o que importa, sabe o que importa? É que eu estarei com você. O que importa é que eu estarei com você. O que importa é que eu serei na sua vida. Deus está dizendo a Moisés que sua identidade está ligada à identidade de Deus. Moisés pergunta: quem sou eu para ir a Faraó? Mas Deus está dizendo: eu estarei com você. O que importa é isso. Eu estava dizendo para os irmãos aqui domingo, na escola dominical, nós somos vasos de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos, nós em nome de Jesus expulsamos demônio. Em nome de Jesus nós pregamos a palavra de Deus. Eu não estou dizendo assim: em meu nome eu faço isso, em meu nome eu faço aquilo, em meu nome eu determino isso. Não, eu não tenho poder em meu nome. Mas quando eu digo assim: em nome de Jesus, o demônio vai sair. Em nome de Jesus, Deus vai salvar vidas. Em nome de Jesus, Deus vai operar milagres. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu me sinto inadequado. Eu me sinto pequeno. Eu me sinto menor da casa do meu pai. Eu me sinto Davi, no meio das ovelhas, pastoreando. É o menor. Mas é o menor que Deus quer. Não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, não é o grandão, não é o que luta, mas é aquele que está lá no pasto, cuidando de ovelha, gerando ovelha, que matou o leão, mas ninguém viu, que matou o urso, ninguém viu. É esse que Deus quer. É aquilo que você faz lá na obscuridade.
pronto, acabou. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar?